Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos da Escola Superior de Segurança, com oferecimento da startup Co-Security. Apresentamos o 59º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje é bastante interessante e tem a ver com acontecimentos recentes. Atentados envolvendo atirador ativo. Co-Security, as ruas de volta para você. Participam dessa edição Daniel Guerreiro, oficial da Polícia Militar, profissional de segurança privada especializado em compliance e gestão de riscos, certificado pela ONU, protocolos contra atirador ativo e ataque em massa. Palestrante, instrutor de tiro e defesa pessoal, consultor de segurança empresarial, MBS e CAS. Também conosco, Fábio Caruso, diretor da Escola Superior de Segurança e idealizador da certificação Escola Mais Protegida. Você precisa conhecer isso. Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da Co-Security, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Rogério Almeida, executivo de vendas da Co-Security, com mais de 100 projetos realizados, especialista em segurança, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Então, vamos lá, sem mais delongas, o programa de hoje promete. Daniel Guerreiro, boa noite. Vamos lá, direto ao assunto sem perdão. O que é um agressor ativo? Boa noite, Serrão. Boa noite, Fábio, Marcel, Rogério. Noite. A todos que estão na live. Uma grande satisfação, uma grande honra poder participar do programa e ainda mais de um assunto que eu já milito há alguns anos, né? Todo esse treinamento e protocolo com o agressor ativo. A gente, para começar, né,
o agressor ativo ou atirador ativo, né? Aqui no Brasil nós falamos agressor ativo, tá? A nomenclatura correta aqui para o Brasil é agressor ativo. O que seria ele, basicamente? Seria qualquer pessoa que ele procura um local com uma densidade demográfica grande, ele tenta matar ou ferir o máximo de pessoas possíveis sem um motivo aparente, né? Religiosos, entre outros. E é legal a gente falar dessa diferença do agressor ativo e o atirador ativo. Se a gente falar de uma maneira geral, o agressor ativo, o atacante ativo, a ameaça ativa, atirador ativo, ele é a mesma coisa. Tá? Aqui o termo atirador ativo ele acaba vindo muito dos Estados Unidos devido a facilidade que eles têm no acesso às armas. E logo a maior parte dos ataques lá acabam sendo com armas de fogo. Um pouco diferente aqui do Brasil, né? Nós não temos a mesma facilidade de conseguirmos esse armamento, e aqui nossos ataques, nossas agressões ativas nesse tipo de ocorrência acabam sendo bem variadas, com uso de facas, até explosivos e a própria arma de fogo. Então, o termo atirador ele vai ser mais falado nessa parte aos poucos e colocando muito... Caiu e voltou. Voltei? Voltou. Então, vamos lá. Então, só retomando do termo atirador ativo, que ele é utilizado muito nos Estados Unidos, né? E hoje, nos próprios Estados Unidos, eles estão mudando um pouco esse termo, tirando de atirador para colocando ameaça ativa. E assim, num grande contexto, acaba sendo a mesma coisa, apenas uma parte terminológica. E é importante também a gente lembrar um detalhe fundamental, Guerreiro, porque o atirador, a turma da lacração adora usar esse termo para já criminalizar o atirador. E a função do atirador não é criminosa. O atirador pode ser um profissional do tiro, pode ser um atleta, um CAC, né? Então, não cabe. Tem que tomar cuidado com esse tipo de narrativa que é construída em cima. Então, o termo atirador ativo não é o melhor a ser usado. A própria imprensa tem que tomar cuidado, né? O atirador matou. Não foi o atirador que matou. Quem matou foi o assassino, né? Foi o bandido, fascínio, marginal, né? Por isso do termo a gente acaba alterando muito para uma ameaça ativa ou um próprio agressor ativo seria um termo melhor, né, para pegar esse tipo de barbaridade que infelizmente acontece, né? Então, beleza, vamos usar o termo certo, porque senão a gente entra pelo cano, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso. O atirador não é bandido. A lacração, o discurso da lacração no Brasil é que quer transformar o atirador em bandido. Mas o atirador não necessariamente é bandido. Pelo contrário. Mesmo porque eu sou um atirador, um esportista do tiro também, nem por isso eu vou fazer um atentado, né? Pois é, por isso que eu estou chamando a atenção para isso, que essa semana, até aconteceu com isso na Gazeta do Povo essa semana. O nosso jornal soltou lá uma manchete que o atirador... Né? A nossa audiência já nos procurou e a Gazeta do Povo fez a retificação do termo. O termo estava indevido, não podia ter usado o termo. Então, ótimo. A gente tem que ficar atento, porque a narrativa para produzir o mal, ela trabalha sem parar. É isso. Exatamente. Só um complemento aqui que eu gostaria de fazer, é que esse termo atirador ativo como você disse, Serrão, é coisa da imprensa querendo criminalizar a arma. Porém, a arma, a faca, o estilingue, o arco e flecha não faz nada sozinho, né? Ele não tem vontade própria. A ameaça realmente são os psicopatas, aqueles que não têm empatia com ninguém e aqueles que querem se tornar mártires e fazer sua marca na história. Por isso, é importante também a gente não divulgar, que a imprensa também não divulgue o nome desses agressores e nem passe os vídeos deles
planejando e tudo mais. Embora nesse último atentado, Jorge, eu recebi pelo WhatsApp todo o planejamento desse agressor ativo, e ele circulou a escola e mostrando em vídeo aonde ele cometeu o ataque. Olha só que temeridade, né? Ele mostrou aonde ia cometer o ataque e conseguiu. Inclusive, o Fábio acabou até adiantando, né, um pouco que eu ia falar, referente a essa parte de divulgação, né? Hoje a gente fala muito da imprensa, né, que a mudança de postura que a imprensa tem que ter e não ficar falando o nome desse tipo de criminoso. Inclusive, o próprio atentado em si, a gente tomar cuidado com o tempo de abordagem que ele tem na imprensa, né? Porque isso acaba causando outros atentados, que acaba motivando outras pessoas. E aqui a gente chama a atenção que, inclusive esse de segunda-feira no Paraná, o que me chamou muita atenção não foi nem a divulgação da imprensa. O que me chamou muita atenção foi a divulgação nas mídias sociais. Tá? Então, esses vídeos que o Fábio recebeu, eu recebi, uma série de gente recebeu. E aí a gente coloca até uma interrogação, né? Porque, pelo que foi divulgado na mídia, eu ainda não peguei nada oficial do ocorrido ali, o que aconteceu exatamente, mas só que pelo que foi falado, esses vídeos eles foram pegos dentro do telefone desse agressor, né? E quem teve acesso a essas imagens, ele acabou distribuindo isso daí já está rolando no Brasil inteiro. E isso é extremamente temerário, né? Porque com certeza isso vai cair nas mãos de pessoas que já estão procurando uma motivação. Tá? Então não é só a imprensa hoje em dia, é nós mesmos aqui que temos que tomar cuidado, se policiar com esse tipo de divulgação. Tá? Que, querendo ou não, aconteceu vai acontecer outra, que nem aconteceu em São Paulo alguns meses atrás, na escola, dias depois aconteceu em Santa Catarina na escola. Isso, com certeza, a probabilidade é muito alta que um tenha incentivado o outro. Um atentado tenha incentivado. STF, olha a rede social boa aí, né, Serrão? Exatamente. Então, esse é um caso. A sociedade tem que ficar esperta em relação a isso. Né? Esse ponto... fase da bandidolatria. A bandidolatria esse ponto é muito forte. E sabe que essas lives, né, e essas palestras que é apresentada aí proativamente pelo capitão, mudou minha cabeça, né? Porque quando eu vi uma mensagem no site de uma determinada emissora, a partir de hoje nós não vamos mais divulgar o nome dos delinquentes que cometem um atentado, eu falei, estão protegendo o cara, né? E, na verdade, o nosso senso de curiosidade quer saber quem é. Mas, na verdade, quando eu assisti a palestra lá do capitão no Shopping Santa Cruz, aos diretores e proprietários de colégios, ele falou exatamente isso, e isso mudou a cabeça. Então, é importante esses detalhes, participar dessas palestras, porque nós enxergamos no ângulo em que a segurança que enxerga do outro. E realmente esses caras querem mídia, querem ficar famosos, né? Tá muito constante nas redes sociais, falando sobre aquele Pedrinho matador e tal. Por quê? Porque tem muitos jovens se espelhando nesses caras, né? Para ficar famoso mais rápido, a fome pela fama, né? Exato. E até aproveitando também para dizer um pouquinho do perfil de quem são essas pessoas, né? Tem alguns estudos americanos, né, acabou incluindo outros atentados, tanto no Brasil quanto em outras regiões da Europa, e chegou-se a uma conclusão que a maior parte desse pessoal são homens brancos, né? E dentro desses homens brancos, mas isso não é uma regra, tá? Só para deixar bem claro, não são todos que foram diagnosticados com esquizofrenia ou qualquer doença mental. Então, alguns quebras de paradigmas, tá? Teve um estudo que foi feito também bem interessante, a gente tem aquela imagem que aquela pessoa isolada, não se comunica com os demais, mas na verdade não, apenas 1/3 dessas pessoas havia seu relato de isolamento social. Então, é algo bem complexo, né, o que se passa por uma pessoa que está proposto a fazer isso, né? Inclusive, eu falo nas palestras, né, nos workshops,
o filme, agora me esqueci o nome, de um professor que estava desempregado e deu um gatilho nele, ele começou a atirar em todo mundo. Nossa, me fugiu o nome. Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Aquilo ali é um tipo de um agressor ativo. E é um cara que não tem histórico, ele não tem uma característica daquele tipo de agressor que a gente, entre aspas, romantiza, né? A gente estereotipiza. Ele não tem. Então, assim, certos cuidados que a gente tem que verificar em fechar uma característica dele. Né? Então, assim, é muito mais amplo do que a gente imagina, né? E ele é bem diferente, o agressor ativo é bem diferente do terrorista. Que o terrorista Sim. promove uma agressão ativa, mas de uma maneira mais planejada e sempre com a finalidade política. O agressor ativo não necessariamente, né? O que vai na verdade, a ação em si do agressor ativo não deixa de ser um terrorismo, né? As mudanças são poucas, que geralmente o terrorista ele vai ter um viés político, religioso, ele geralmente tem um alvo específico, um tipo de alvo específico, né? Também não pode ser tido como uma regra, né? Mas as diferenças são pequenas. E realmente, assim, quando a gente vê esses grandes atentados em massa, né? A gente vê que o planejamento foi feito a miúde, existe mais pessoas envolvidas. Porém, num atentado, num caso de agressor ativo, eles sempre planejam. São poucas as vezes que não existe planejamento. Esse da escola, agora recentemente, ele estava planejando já há meses, se eu não me engano, se eu não me engano, há 4 anos, né? Ele já havia planejado isso daí. Então, existe um planejamento prévio. Aquele da escola Suzano também foi um planejamento de mais de 6 meses. Então, sempre tem. Por isso, uma das outras características do próprio evento, nós falamos que eles têm uma vantagem tática sobre o local, porque eles já conhecem o terreno. Eles conhecem muito bem o terreno, eles sabem onde eles estão atuando. E um dos dos pontos que eles observam muito na hora de fazer esse ataque, esse tipo de agressão, é a capacidade das pessoas que estão em volta reagirem. Então, por que é procurado aqui no Brasil, por exemplo, muitas escolas? As escolas, geralmente, a gente não tem uma equipe de segurança, escolas públicas principalmente, né? Uma equipe de segurança extremamente preparada, sequer tem um segurança na porta, né? Então, ele consegue alcançar o objetivo dele de uma maneira maior, né? Que seria de matar ou ferir o maior número de pessoas, né? Então, por isso que tem esse certo planejamento, sim. Talvez não do tamanho que seja uma Al-Qaeda, por exemplo, ou entre outros mais conhecidos, mas existe um planejamento, tá? Devido daí a esses cuidados que a gente aqui, como gestores de segurança, temos que pensar também na parte de gerenciamento de riscos, que é a própria entrada no local, como que a gente pode bloquear esse tipo de pessoa para evitar esse tipo de ação. Então, são isso que eu queria te perguntar. Como é que você pode prevenir esse tipo de ação do agressor ativo? Para começar a prevenção com o agressor ativo, a gente tem que pensar de uma maneira multidisciplinar, né? Uma maneira mais global, mais holística. Então, ela vai desde aqueles pequenos sinais que ele está dando, como às vezes o próprio isolamento social, aquela vontade de ver muita violência, agressividade, entre outros, lógico que nunca sendo observado de uma maneira isolada, né? Aí já começa nesse ponto a gente começar a fazer a primeira intervenção nessa criança ou no próprio adulto. E a criança, por causa das escolas, mas só que esse tipo de evento, ele pode acontecer em qualquer lugar. Tá? Ele pode acontecer numa escola, num shopping center, como aconteceu em 99, o atirador do Morumbi, né, que também alegou-se que estava com esquizofrenia, né? E essa é a primeira maneira e aquela maneira mais segura que nós temos, mais eficiente, pegar o mal pela raiz, né? Posterior a isso, é uma gestão de risco bem feita. Tá? A gente tem que fazer uma gestão, tem que verificar por onde ele pode entrar, onde pode acontecer, se no próprio ambiente de trabalho escolar existe a prática de próprio bullying. Tá? Tudo isso são fatores que vão influenciar demais. E quando a gente fala de gerenciamento de riscos, né, análise de riscos, a gente coloca numa matriz de risco um atentado
dessa magnitude, a probabilidade disso acontecer é mínima, mas só que a consequência, o impacto disso é extremamente massivo, né? E a gente, por vezes, a gente acaba deixando para lá, deixando para um segundo plano, porque a probabilidade de acontecer é muito pequena. Nos Estados Unidos, por exemplo, a probabilidade de você estar no meio do evento desse é menor do que você ser morto por um enxame de abelha. Para vocês terem uma ideia. Imagine aqui no Brasil. E isso com o próprio atentado das Torres Gêmeas acabou sendo invertido, porque no atentado das Torres Gêmeas, a probabilidade de aquilo acontecer, isso foi mapeado, né? Era igual. Era uma possibilidade mínima, mas um impacto gigantesco. Depois do atentado, a gente inverteu quando a gente faz essa gestão de riscos. A gente vai primeiro no impacto, para depois pensar na probabilidade. Sempre o impacto é mais importante. Então, a gente tem que, a primeira coisa é respeitar que isso pode acontecer. Pode acontecer, com certeza. Posso fazer uma parte aqui? Por favor. Há uns 3 anos, nós fizemos um treinamento pela Escola Superior de Segurança, foi realizado na Faculdade FMU. E vieram gestores de escolas e universidades de todo o Brasil. Agora, olha que interessante, foi na época do massacre de Suzano. E nesse período, eu estava convidando escolas particulares, onde a mensalidade girava na época em torno de R$5.000. Serrão, a adesão dessas escolas foi 0. A adesão que nós tivemos foram voluntárias, foram só de pessoas que realmente se interessaram e que provavelmente sentiram alguma ameaça nos seus locais. Eu tive essa experiência igual. Então, Daniel, olha só. Daniel, então, ele pode compartilhar essa experiência. Então, o que acontece? Dá um intervalo de 2 semanas, parece que o povo esquece. No começo, os pais cobram a escola ou a universidade para que tenha uma segurança mais efetiva. Mas depois que passa aquela sensação, volta a sensação de segurança, que é um engodo. A sensação de segurança é o maior perigo que você pode ter como ser humano. Você não pode ter sensação de segurança. É um engodo. Então, o que a gente precisa fazer? Assim como qualquer empresa, a escola protege vidas de crianças que não sabem se defender, né? Então, as escolas precisam realmente implantar sistemas que realmente funcionam, não só tecnologias, mas processos. Separar, por exemplo, a secretaria do resto da escola, que nem aconteceu nesse caso agora de Cambé. O ex-aluno foi na secretaria, faz tudo à distância, por e-mail, digitaliza isso. Não tem que entrar ex-aluno na escola, a não ser que seja investigado, sabe? E fechar a secretaria, sabe? A secretaria é um ponto que várias pessoas têm acesso e conseguem marcar um horário e ir, né? Então, esse é um aspecto bastante... É num local restrito, né? Ficar num local restrito, né? Exato. Até, Fábio, eu vou aproveitar seu gancho, né? Eu já milito nesse tema do agressor ativo, os protocolos de reação e prevenção, já tem pelo menos uns 5 anos, né? E eu fiz um evento no ano passado, eu convidei um monte de escola, e o evento era grátis. Daí, de uma média de 70 escolas que foram convidadas, 3 apareceram. Só 3 apareceram. E recentemente nós fizemos outro evento igual, e isso foi logo em seguida dos atentados aqui de São Paulo e Santa Catarina, e nós tivemos adesão de 70 convidadas, tinha mais ou menos 150 convidadas. Convidadas não convidadas, convidadas e não convidadas, né? Pra você ver a situação. Passou-se um mês,
eu estava sem agenda, tá, para fazer workshop, palestra sobre isso daí. Passou-se um mês, parou tudo, tá? E agora, com o atentado de segunda-feira, estão começando a procurar de novo. Então a gente pergunta, é complicado porque é triste, né? A gente saber que as pessoas têm a memória muito curta e só quando acontece que se preocupam, né? Sendo que a gente tem que pensar de maneira preventiva, que nem o próprio AVCB, né? Por que a gente faz a brigada de incêndio? É obrigado por lei, né? E todo mundo tem que fazer. E ninguém esquece de fazer. E isso aqui é a mesma coisa, é o mesmo ponto, até uma pauta, politicamente, para colocar isso em lei, né? Para ser feito isso daí, devido à importância, porque o incêndio também não é comum acontecer. É difícil, quantos relatos por ano nós temos grandes incêndios, que deu uma comoção social muito grande? São pouquíssimos por ano, né? E aqui no caso de um agressor é exatamente a mesma coisa, não muda em nada. E por que não pensarmos de maneira preventiva também contra isso daí, né? E esse é um ponto que é importante. É uma coisa que eu sempre bati nessa questão. O Brasil, todo ano nós assistimos a tragédias que se repetem. Não temos no Brasil uma política de defesa civil. Defesa civil é um conceito amplo. Ele vai abarcar a segurança, ele vai discutir questões preventivas, e não só sobre segurança pública, mas também sobre combate à catástrofe, né? Combate a incêndio. Né? Tudo isso pode acontecer. E qual é o nosso preparo diante disso? Zero. Qual é o debate sobre isso? Muito pouco. Né? Só se debate, como você lembrou, Guerreiro, quando ocorre um problema, um tema de comoção social, vamos discutir. Mas, como estão lembrando aqui os nossos espectadores, o debate esquenta e esfria numa velocidade assustadora. A gente precisava desenvolver uma política de defesa civil, que é o conceito amplo da mobilização social. É isso. E eu ouvi os especialistas, né? No Brasil, na verdade, tem essa questão. Nós só vamos fazer algo se for obrigado por lei, né? Se houver uma penalidade, funciona. De forma proativa, pensando na segurança, nesse caso, das crianças, de outra pessoa, não vou gastar dinheiro com isso, não é o momento para isso, espera acontecer. Aqui no Brasil, nós temos o jargão, né? Só se fecha a porta quando é roubado pela primeira vez. E essa cultura tem que ser mudada. Urgente. Ferrão, e também não dá para deixar tudo nas mãos da segurança pública, né? É isso que nós estamos comentando, né? Questão do treinamento, porque sempre vai ser reativo, né? Até um deslocamento, né? É complicado, passa algum tempo, né, Guerreiro? Então, realmente, tanto as escolas como shopping centers, cinemas, teatros, né? Ou seja, todo local de aglomeração tem que ter esse tipo de treinamento. E eu não conheço aqui, se alguns colegas que estão no chat aí souberem, eu desconheço um país que tenha estados do tamanho de São Paulo, a quantidade de escolas que nós temos, que tenha um policial ou 2 policiais na porta durante 24 horas de escola. Eu não conheço. Assim, é exatamente por isso que a gente entra com esses protocolos de prevenção e reação, né? Porque deu tempo, um delay para a polícia chegar. Né? Mas o pessoal fala, o que a gente vê muito, não, a gente tem que colocar policial aqui, segurança armada, que seja. Eu desconheço local no mundo que tenha um policial na porta de cada escola. Tá? É um negócio que não existe. Imagina o tamanho do efetivo. Não, vou mais além. Vamos lá. Aqui em São Bernardo, se aconteceu um incêndio numa escola, qual é o protocolo? O que faz? As escolas fazem treinamento de plano de fuga? Não fazem. Salve-se quem puder, né? Então, isso é uma questão óbvia, ululante. Aí você vem para a questão da segurança. As escolas debatem, professores, alunos e pais, a questão da segurança pessoal? Não debatem. Debatem o bem-estar dos filhos? Não debatem. A quantidade de jovens, depois da pandemia, que está tentando cometer suicídio
é assustadora. E esse assunto não é debatido. Esse é um assunto de segurança. Isso não é debatido. Fica escondido. Então, a gente tem que parar, o Brasil tem que começar a acordar para o mundo real. O mundo real é cruel, é complexo, mas tem soluções para ele, desde que você debata, planeja, preveja, né? E prepare as pessoas para isso. Agora, tudo aqui é feito no improviso. Você espera o desastre acontecer para cobrar a solução, aí o milagre, aí vem as soluções geniais. Vamos botar um soldado, um policial na porta de cada escola. Vamos botar arma, cada professor vai ser um franco atirador. Sabe, isso é coisa de maluco, né? Mas esse papo de maluco prospera. Isso é assustador, guerreiro. Sabe que aqui em São prospera Bernardo, e vende, né? Aqui em São Bernardo, após o ataque em Santa Catarina, né, o gestor aqui da cidade, realmente nas escolas, né, meu filho estuda na escola em que fica um policial, um guarda civil metropolitano, na entrada do colégio, né, desde esse ataque de Santa Catarina. Na escola do meu filho ainda continua, mas já vi relatos que algumas que já está lá, já não está mais seguindo com esse projeto e tudo mais, né? Mas aqui foi feito esse teste. Realmente teve um certo alívio por conta dos tutores, né? Os professores se sentiram um pouco mais aliviados. No entanto, é um projeto que está muito vazio ainda. Ele precisa ser mais consolidado, ter mais certeza. Tem as escolas estaduais, né? Tem as escolas estaduais que, neste caso, ainda não tem isso. Então, essa foi uma solução que encontrada para as escolas municipais, que, a princípio, nesses meses aí, tem dado certo. Mas é um projeto para ser estudado, para ser mais consolidado. Por quê? Esses policiais parados na escola, como o major falou numa palestra lá em que estava o capitão, sem policiamento lá na rua, que, por incrível que pareça, os policiais têm que ir atrás de criminoso, de sequestrador, de outras, né, afazeres. Então, precisa, de fato, criar uma corporação para esse fim. Senão, a gente vai ter isso provisoriamente. E no Rio de Janeiro, por exemplo, onde você tem a escola pública lá no meio da comunidade, ela fica no meio do tiroteio. E aí? Como é que você resolve o problema da segurança nessa escola no meio da bala perdida? Né? Então, são questões reais que ninguém discute. E o que o Rogério falou é uma solução que ela não perdura por muito tempo. Tá? Isso daí é uma questão momentânea. Enquanto a gente não começar a pensar de maneira realmente preventiva, e a própria parte reativa, isso, infelizmente, vai acontecer mais e com mais violência, e mais violência, e mais violência. E vão pedir mais policiais, mais guarda para ficar na escola. Não é só na escola, tá, gente? Aqui é o que chama mais atenção aqui para a gente é a escola, né? Mas só que é no trabalho, é no shopping, é no parque, e vai acontecer mais e mais e mais, e nós não vamos tomar medidas, a população não vai tomar medida. Então, assim, tem que pensar nessa parte preventiva, não adianta. Tá? E assim, até para num panorama geral, aqui no Brasil, o maior índice, o maior número de ataques que nós tivemos foram em escolas, realmente. Porém, se a gente fizer uma classificação global, não são escolas. O primeiro local é o local de trabalho. Local de trabalho. Depois, em outros locais, que seriam locais públicos, como os parques, por exemplo. E, por último, vem escolas. O próprio Estados Unidos. Escola, se eu não me engano, é uma média de 31% de todos os ataques, 40 e pouco no local de trabalho, e o demais em locais públicos. Tá? Então, não é só escola. Tá? É muito mais amplo que isso. É muito mais amplo. E algo que é extremamente importante as pessoas começarem a se conscientizar, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Isso vai acontecer de novo. Como aconteceu segunda-feira no Brasil. Alguém tem dúvida que vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Inclusive, lá, pelo que nós tivemos contato, a polícia do Paraná ele fez um treinamento na escola. Tá? Talvez se ele não tivesse feito esse treinamento, a tragédia seria muito maior. Muito maior. Esse sentimento de negação não pode ocorrer. É o primeiro problema, né? É o primeiro problema. Quando a gente fala de prevenção, o primeiro ponto é não negar que isso vai acontecer. O pessoal vai pro shopping e fala assim, aqui eu vim para comprar, eu vou no cinema, eu vim para me divertir, não vai acontecer.
Muito pelo contrário, pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Como a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer. Pode ser amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, mas vai acontecer. Guerreiro, como é que a gente pode prevenir esse tipo de atentado, vamos chamar assim? Quais são as boas práticas internacionais? O que a gente tem de experiência boa para ser copiada, replicada e implantada? Bom, a parte de prevenção, aquela que a gente comentou agora, né? A gente ir no foco, na origem do problema, né? Que é na pessoa, de uma maneira multidisciplinar, equipe de segurança, equipe de psicólogos, amigos, né? Próprios amigos. Tem uma escola aqui que eu conheço que ela faz uma prática muito legal, que ela coloca as próprias crianças, não para se policiarem, né? Mas as crianças são uma rede de apoio. Se elas identificam alguma coisa, elas reportam, fazem uma abordagem mais humanizada. Isso é uma parte excelente, mas só que isso é a parte preventiva, né? A gente tem que começar a pensar no se acontecer, né? Se acontecer naquele momento. Não é parafusando o se e o quando, tá? Mas sim, quando ocorre, nós temos que pensar que quem está lá dentro está passando por uma situação que talvez nunca passou em algo parecido na vida quanto a pico de adrenalina, né? Não vai passar aí por um período de tempo tão grande, né? As boas práticas que nós temos internacionais são... Eu milito pelo protocolo da ONU, tá? Que seria o clássico correr, se esconder e, em último caso, em caso extremo, lutar, né? Então, isso daqui ele vai prevenir que o incidente ocorra? Não, ele não previne. Mas o que ele vai fazer? Ele vai diminuir e muito as consequências. Que a consequência o que seria? Mortes em primeiro lugar, e o ferimento das demais pessoas. Esses são os protocolos que são falados no mundo inteiro. Obviamente, em um outro país, em um outro estado, muda-se alguns pontos, né? O próprio último, que seria o lutar na medida extrema, se a gente vai para a Espanha, por exemplo, eles já não falam em lutar, eles falam em comunicar. Aí eles tiram essa parte da luta, da defesa, se defender pela própria vida, tá? Mas não está errado também, é uma maneira como eles veem. Existem diversos outros protocolos, porém, todos os protocolos, a raiz dele vem do correr, se esconder e lutar. Então, assim, o correr, como já fala, seria se evadir daquele local, do epicentro do atentado o mais rápido possível, sempre sai da zona de perigo, né? O X da morte que nós dizemos. Não deu para correr, não conseguiu pegar uma rota de fuga, uma janela, uma porta, uma saída de emergência, a gente vai começar a pensar em se esconder. E quando a gente fala se esconder, é se esconder de verdade. É desligar as luzes, tirar todos os sinais luminosos, fazer todas as barricadas nas portas e todos os acessos. Por que nós fazemos isso daí? Por que nós ensinamos isso daí, você travar as portas? A gente sempre tem que lembrar do conceito que o agressor ativo, ele quer ferir ou matar o máximo de pessoas possíveis num espaço de tempo pequeno. Ele tem um espaço de tempo de ação pequeno. É uma média de 5 a 10 minutos no estudo feito pela própria ONU, tá? Então, você imagina, eu sou o agressor e eu quero ferir o maior número de pessoas possíveis. E eu vou numa porta e eu tento abrir e ela, de alguma maneira, eu sou impedido, eu vou perder meu tempo naquela porta, empurrando aquela porta, tentando arrombar aquela porta? Não. O que geralmente ele vai fazer? Ele vai sair daquele local e ir para um local que ele tenha um acesso mais facilitado. Então, por isso a importância de você travar as portas. E quando a gente fala travar, não é simplesmente trancar, porque às vezes nós estamos num estado tão nervoso, que a nossa coordenação fina não vai deixar a gente encaixar a chave no buraco da fechadura, não vai conseguir. E se conseguir, mesmo assim, ela é fácil de ser derrubada. Por isso a gente fala-se muito nessa parte de travar muito bem as portas e se esconder. E sempre ligar para a polícia quando estiver seguro. E, mesmo assim, existe o terceiro ponto, que a gente já fala de luta. E quando a gente fala em luta, é muito importante a gente falar que tem que tomar certos cuidados em falar de luta, principalmente quando a gente fala de ambiente escolar. Porque a luta é um ponto extremo.
É o extremo do extremo. E quando a gente fala de um ambiente escolar, a gente tem as crianças, todos nós somos crianças, adolescentes, a gente tem aquele síndrome do herói, né? Eu vou ser o herói, então a pessoa que ela pode pular as etapas e ela já vai direto para o agressor e a probabilidade dela ser vitimada é muito grande. Então, quando a gente fala em luta, você tem que ter em mente que você está lutando pela sua própria vida ou pela vida dos seus companheiros, né? Então, geralmente, quando a gente vai fazer as palestras, tem o pessoal que fica se mexendo na cadeira, né? Quando a gente entra nesse ponto, né? Daí a gente fala, se você é um pacifista, você não acredita que isso vai funcionar, não tem problema. Você não precisa lutar pela sua vida, mas só que luta pela vida do seu companheiro, porque o seu companheiro que está do seu lado pode ser um filho meu, uma filha minha esposa. Então tem que ser feito alguma coisa. Senão o número de mortes vai ser muito maior. Muito maior. E ainda falando da luta, a luta não é justa, mesmo porque ele está armado. Seja com uma arma de fogo, com uma faca, um pedaço de pau. A luta, eu tenho que me armar. E a gente sabe que como o Brasil não é um armamentista, né, eu tenho que me armar com o que eu tenho. Por exemplo, uma caneta. Vou pegar aqui, uma caneta. Eu simplesmente segurando essa caneta aqui, eu tenho um objeto que vai perfurar. Que eu vou conseguir neutralizá-lo de alguma maneira. E arte marcial, nesse momento, ele vale a pena? Vale a pena, obviamente que vale a pena. Mas o que mais vale a pena nesse extremo é atitude. É atitude. De nada adianta eu ser faixa preta de judô, karatê, Krav Maga, que seja, mas só que eu trave, eu congele, eu não consiga coordenar o ataque. Mas vale, eu quero ter uma pessoa do meu lado que ela vai ter uma atitude de agredi-lo também, de lutar pela própria vida, lutar pela vida dos companheiros, do que alguém que está do meu lado que a gente sabe que faz todas as artes marciais, mas ela não consegue ter ação, porque ela não está preparada para esse pico de adrenalina. Então, esses são os protocolos que hoje nós passamos para escolas, para empresas, shopping centers. São basicamente esses 3 protocolos. E ele salva. Inclusive, na segunda-feira, no atentado que tivemos no Paraná, pelos relatos que tivemos, e assim, eu não quero falar muito do Paraná em si, porque ainda não tem um relato oficial do que ocorreu. Então, existe muita informação e contra-informação. Mas tudo indica que uma pessoa... Voltei? Voltei, né? Voltou. Voltei. Então, voltando ao Paraná, dos protocolos, uma pessoa de fora da escola, ela entrou na escola quando ouviu os tiros e ela imobilizou aquele agressor. Aqui em São Paulo, a mesma coisa. A professora, quando na escola Tomásio, a professora, ela imobilizou o garoto. Então, ela entrou naquele estágio final, que seria de luta. Então, por isso a importância de nós falamos de estar preparados. Não adianta também a gente fazer um treinamento uma vez no ano e todo mundo esquecer, que nem é feito na brigada de incêndio. Né? Isso é um negócio que nós temos que fazer um treinamento constante, porque é uma situação de extremo estresse. E nosso corpo tem que estar condicionado para isso. E dentro do que nós ensinamos, desses protocolos, o que mais a gente tem que entender é que isso daí é um processo decisório. Tá? Então, eu estou no meio do ambiente, eu tenho que conseguir pensar, eu tenho que me acalmar para saber o que eu vou fazer. O protocolo ele não é fechado, eu não tenho que seguir passo a passo. Às vezes dá para correr, às vezes dá para se esconder, às vezes dá para lutar. Lutar é o extremo, né? Mas só que eu tenho que entender que tudo esse protocolo internacional da ONU, que nós estamos falando aqui, ele nada mais é que um processo decisório. Então, a gente ensina as pessoas a se comunicar e a decidir o que fazer de maneira coerente e efetiva. Então, basicamente, essa maneira preventiva e reativa temos que fazer. Boa. Qual é o desafio para implantar esse tipo de protocolo? Facilidades e dificuldades. Olha, falando bem abertamente, né, o grande desafio é as pessoas entenderem da importância, né? Isso é o grande problema. O grande problema é o que eu falei anteriormente, né? As pessoas ainda não entenderam que não é o se, é quando. Né? Então,
uma hora vai acontecer, a gente não tem o controle de onde vai acontecer. Tá? Então, esse é a grande problemática, esse é o grande desafio. Qual que é a facilidade que nós temos? Na verdade, é uma facilidade, entre aspas, triste, né? Porque as pessoas só acabam procurando quando acontece esse tipo de atentado. Então, aconteceu segunda-feira, já começou a ter demanda. Para a gente, uma demanda que já estava parada. Essa a grande problemática, e é algo que a gente não tem que lutar contra isso daí. Né? A gente não pode esperar acontecer, a gente tem que se prevenir a todo esse ambiente. Né? Então, essa é a grande problemática. Né? E é o bom que, quando acontece, as pessoas prestam atenção. Né? Que nem a experiência que o Fábio Caruso teve, eu tive. Quando a gente fez o primeiro workshop, que não convidamos várias pessoas, várias instituições, entre escolas, empresas, várias. Eles não nos procuraram. Teve que acontecer alguma coisa para procurar, para se preocuparem, mas também já começaram a esquecer, né? Esse que é o grande problema, né? Ô, Fábio, explica para a gente sobre esse projeto que vocês começaram a desenvolver, da Escola Mais Protegida. Como é que funcionam esses protocolos que vocês elaboraram? Eu vou fazer uma apresentação aqui, dividir a tela, para que todos entendam de uma forma mais clara, ok? Deixa eu pegar a tela aqui, para falar das etapas do Escola Mais Protegida. Bom, então vamos lá. Espero que todos estejam vendo, né? Então, a Escola Mais Protegida consiste em 6 etapas para a obtenção do selo, né? Mas a Escola Mais Protegida, ela pode ser feita em etapas contratadas separadamente, né? Primeiro, um treinamento exclusivo para os funcionários na teoria e prática, né? Depois, um treinamento para alunos juntamente com os funcionários, promovendo a integração, né? Porque se você faz só com os funcionários, os alunos não vão estar preparados, eles vão estar perdidos, vão estar, assim, correndo para todo lado. É muito comum na escola, quando você ouve uma gritaria, os alunos, né, eles vão para o sentido da gritaria para ver o que está acontecendo. Então, eles têm que fazer o contrário, eles têm que fugir da gritaria, entende? Porque eles acham que é briga, que é uma baderna, eles querem se divertir, aluno é criança. Isso nós estamos falando no caso de escolas, mas nós temos protocolos diferentes para creches e universidades, além das escolas, né? Então, esse treinamento, juntamente com os funcionários das instituições de ensino, junto com os alunos, é óbvio que não é o mesmo conteúdo, porque o conteúdo não pode chocar os alunos. Então, a gente tem que dar uma forma lúdica, não assustar os alunos e fazer um treinamento assim bastante diferenciado, estabelecendo os líderes da ação, né? Ver quem tem essa capacidade e treinar, não só de vez em quando, tem que ter um treinamento mais efetivo, porque senão acaba caindo no esquecimento. Ou fazer um treinamento muito marcante, assim como nós fizemos, eu vou mostrar aqui também nesse slide, na época de 2019, onde vários gestores de todo o Brasil, foram mais de 100, que participaram do nosso treinamento, e muitos multiplicaram, outros não. Por quê? Se você dá só o treinamento para o gestor de segurança da escola,
Às vezes a escola se dá por satisfeita, a faculdade se dá por satisfeita, a creche se dá por satisfeita, e uma pessoa só fica habilitada para aquela situação. Uma pessoa só não faz nada. Podem ser vários agressores ativos. Como no caso de Suzano, foram 2, mas podem ser 3, 4. Né? Existem grupos desses psicopatinhas aí, né? Que planejam e fazem desafios entre si. Existem grupos ocultos na internet onde eles planejam e fazem os desafios entre si. Isso é perigosíssimo. Então, todo mundo tem que estar preparado. Então, essa é a segunda etapa de um treinamento para obter o selo. Porém, eu relembro que para obter a certificação escola mais protegida, depois desses treinamentos, passa-se por uma análise de riscos da edificação, incluindo alternativas de fuga, tecnologias, né, principalmente, o ponto mais vulnerável que eu identifico é o controle de acesso. Eu entendo que as escolas têm que investir, pelo menos, num reconhecimento facial e naquela catraca tipo torniquete, aquela que você não pula. Não sei se todo mundo conhece, é uma catraca grande, assim, e tem o reconhecimento facial, o aluno é identificado muito rapidamente, o pessoal da Hana mesmo usa isso no controle de acesso lá na empresa, e vários prédios com portaria remota também utilizam, e a identificação facial é quase que instantânea. Então, não vai gerar fila. Vai gerar fila se você colocar numa escola de 200 alunos um torniquete só, uma catraca tipo torniquete. Não vai dar certo. Você tem que dimensionar isso corretamente. Depois dessas fases de treinamento, a gente faz a análise de riscos, né? Vendo o entorno da escola, vendo as barreiras físicas, né? E depois a gente dá as recomendações da melhoria dos processos. Só os processos já são uma grande coisa. Os processos, eles ajudam muito. O fator humano, por enquanto, tem sido a grande falha. Porém, a tecnologia, os implementos que você coloca de segurança são muito importantes, porque uma pessoa que está exposta, por exemplo, na escola da minha filha tem uma servente, uma atendente, né, que deixa as crianças entrarem, né? Ela é facilmente burlada, porque a pessoa pode passar direto por ela, e se ela chamar atenção, ele não vai nem dar bola, ele vai entrar com uma arma, mata na entrada, no recreio, ou na hora que tem mais exposição, o máximo de pessoas possíveis. Porque, como o Daniel Guerreiro falou, o objetivo deles é matar o máximo de pessoas num curto espaço de tempo. Depois que nós fazemos as recomendações, nós fazemos a verificação se foram adequados os processos e os aspectos da segurança da edificação e tecnologias. E, só voltando um pouco à análise de risco, a análise de risco ela é feita e nós já damos as recomendações. Depois que a escola fala, olha, nós fizemos as melhorias, nós implantamos as suas recomendações. Voltamos lá, verificamos se os processos, porque não é só tecnologia, é processo também, os processos e as melhorias tecnológicas, barreiras físicas foram realmente implementadas, aí a gente dá uma certificação válida por 1 ano. Por quê? Porque se você não treina anualmente,
aquilo cai no esquecimento, as pessoas relaxam. Mesmo as pessoas que trabalham com segurança, por exemplo, vou dar um exemplo, em agência bancária, você vê o vigilante mexendo no celular, muitas vezes. Eu já vi vários vídeos onde o segurança ele é o primeiro alvo. E ele está armado, às vezes não pode ser a melhor opção num ambiente de grande densidade demográfica, porque ele pode errar o tiro numa situação de estresse. Ele tem que ser muito bem treinado. Todo mundo pode errar o tiro. Agora, se um agressor for com uma faca, ele não erra uma facada. A faca tem que ser considerado um dos maiores perigos dessa situação. Você não erra uma facada e o estrago que ela faz é muito mais danoso, às vezes, que um tiro. O tiro você pode errar, pode acertar no braço, no ombro, em ataques letais, numa perna, entendendo que não pega nenhuma artéria, né? Porém, a gente tem que verificar todos esses aspectos, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó, esse daqui é o treinamento que nós demos, né, em 2019. Tem pessoas aqui que estão participando da live, que participaram desse treinamento, né, que são os gestores de segurança de todo o Brasil, né? E a gente tem aqui, isso aqui foi uma matéria na época da revista Segurança Estratégica, nós mudamos o nome agora para Escola Superior de Segurança, e a revista é semanal. Então, quem quiser se inscrever gratuitamente para receber essa revista semanal, é só entrar no site da Escola Superior de Segurança, tá? E aqui nós temos os professores, eu fui um dos instrutores também, né? Nós convidamos instrutores teóricos, né, e práticos. Essa turma que está aparecendo nessa foto são as pessoas que deram a aula prática. E aqui um exemplo, por exemplo, tem um agressor ativo e onde você ensina, por exemplo, ele está com uma faca, com qualquer objeto que possa ferir, matar, todo mundo tem que agir em conjunto para neutralizar a ameaça. E neutralizar pode significar matar a ameaça mesmo, porque se ele não for neutralizado totalmente, ele pode recobrar consciência e pode continuar o ataque, né? Essas pessoas que perpetram esses ataques, elas não têm, parece que nada a perder. Então, eles vão para cima com toda a vontade, tá? Então, a gente tem aqui o protocolo, né? Corra, esconda-se e lute. Porém, uma parte importante, depois que você se esconder, que eu considero, depois que você está escondido, se sente seguro, comunique, porque muitas vezes as pessoas acreditam que alguém está comunicando os órgãos de segurança, polícia, bombeiro, seja lá o que for. Porém, se ninguém está comunicando, a ação vai continuar por mais tempo, né? Então, aqui a gente tem aqui alguns depoimentos de pessoas aí que participaram desse treinamento nosso, né? E, além disso, nós temos, para quem quiser fazer algum curso dentro da Escola Superior de Segurança, nós temos, eu vou compartilhar outra tela aqui, curso de gestão de segurança em escolas, onde ensina todos os processos, né? Isso se o gestor for fazer a ação sozinho. Porém, eu acho que é um primeiro passo. Depois ele pode contratar um treinamento mais efetivo com alunos, com professores, né? E também temos a gestão de segurança em universidades. Eles estão atualizados com a questão dos agressores ativos.
Então, todo mundo que quiser, assim, tiver interesse em ter essa certificação, entre em contato conosco, tem o meu telefone aqui na descrição do vídeo, que é da Escola Superior de Segurança, é o meu telefone particular, eu atendo diretamente as pessoas e nós temos capacidade de atender todo o Brasil e temos equipes que podem se deslocar e equipes locais, né? Isso é muito importante. Então, basicamente é isso. Assim, falando de uma forma bastante objetiva, eu espero ter me feito entender, né, que a gente tem como minimizar o máximo, porque a segurança total ela não existe. Veja o exemplo daquele roubo do Banco Central, né, que é um local super seguro, protegido, e foi roubado, né? Imagina uma escola que não tem uma estrutura de segurança bancária, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nesses fatores que são de ameaça e também, né, criar canais de comunicação, isso tudo a gente vai dar as orientações para todos, um canal de denúncia, quando um aluno percebe que ele está sendo... que ele vê um colega, por exemplo, na rede social, com um discurso de ódio, falando que vai matar e tal, mostrando-se com armamentos, isso deve ser levado em consideração e gerar até o desligamento dessa pessoa da escola, né? Então, tem vários fatores aí que são importantes, que a gente ensina antes da pessoa, da instituição, obter esse certificado. E, além disso, qualquer instituição de ensino que obtiver esse certificado, ela terá um grande diferencial competitivo, porque eu sou pai de 2 meninas, por exemplo. Aonde eu vou resolver matricular as minhas filhas? Numa escola que tem esse selo, que preza pela segurança, ou numa escola que não investiu nessa segurança? Isso é muito importante. E eu queria também recomendar às escolas que usem também na frente dos seus estabelecimentos as câmeras da CoSecurity, porque elas ajudam muito. Fazer também comitês de segurança escolares, onde se troca ideias sobre isso, né? Então, a gente está desenvolvendo ainda outros projetos de integração com gestores de segurança de escola, onde a gente vai ter uma reação. Eu ia falar reação, né? Mas eu acho que a palavra errada, a palavra certa é prevenção mais efetiva. Porque imagina você, se você for um VIP e tem um segurança. Quando o segurança troca tiro, é porque deu tudo errado. Quando a escola pega fogo, é porque deu tudo errado na prevenção. Em todos os casos, quando se chega a esse extremo, é porque deu tudo errado. Então, a gente tem que trabalhar muito na prevenção para que ela se torne pouco atrativa para agressores, que eles sintam temor. Um outro fator que eu também tenho observado é que muitos agressores eles não se matam mais, porque a legislação aqui no Brasil é muito branda. Então, eles já têm a confiança que eles vão ter uma cela especial separada, que a punição vai durar algum período de tempo e eles vão ser liberados daqui a um tempo como heróis dentro da comunidade deles. Então, basicamente, seria isso que eu tenho a dizer aí sobre o nosso treinamento e a nossa certificação.
Marcelo Bussolini Marques. Só deixar eu sou professor, tá? Vamos lá, vamos lembrar isso. O Guerreiro é professor desse curso também. Muito bom. O Guerreiro é professor desse curso da Escola Superior de Segurança e ele é muito, muito habilitado, assim, tem uma experiência fantástica. Então, dependendo da região, cada professor, nós temos um time muito bom e a gente só trabalha com professores de alto gabarito. Então, quanto a isso, a gente preza muito, porque a principal questão da segurança, primeiro, é salvar vidas. Muito bem. Marcelo Bussolini Marques, CoSecurity, como é que essa startup pode colaborar cada vez mais para a segurança nesses ambientes, principalmente o ambiente escolar? Bom, boa noite, Serrão, Guerreiro, Fábio, Rogério, todos que nos acompanham, né? Tivemos aí uma excelente participação, com vários comentários, e deixar o registro aí que realmente o programa fica gravado no YouTube, né? Que tivemos um questionamento, então é só acessar ali no YouTube programa CoSecurity 59, que vocês vão ter acesso à íntegra aí do programa. Bom, Serrão, vou deixar até para o Rogério depois comentar um pouquinho da CoSecurity, né? Vai falar sobre as nossas soluções, mas gostaria de agradecer aí as dicas aí do Guerreiro e do Fábio Caruso, que são especialistas na área, né? A CoSecurity sempre trabalhando ali, tomando conta da área externa, das calçadas, das ruas, né? Mas eles citaram aí a importância, né? Também da questão interna, que eu vou entrar um pouquinho nessa questão interna e deixar a CoSecurity para o Rogério. A questão do controle de acesso, né? De um monitoramento efetivo ali também dentro das escolas. Por quê? Porque no caso de uma situação dessa, você poder localizar rapidamente, né? Esse agressor, tá certo, Guerreiro? Subsidiando, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, o GCM, aquela instituição que chegar primeiro ali, né? Para tentar conter esse distúrbio aí, essa agressão. Então, eu acho isso muito importante. Também fica muito mais fácil no ambiente interno e controlado, tipo alguns corredores, né, que nós conhecemos da escola, de você detectar também alguns comportamentos através do analítico de vídeo. Então, acho que tudo isso é muito importante, né? Eu vou chamar a produção aí para mostrar o depoimento do presidente do Conseg Brooklyn, o Marzagão, né, que já esteve conosco numa live, e depois o Rogério acrescenta mais alguma coisa aí da CoSecurity. Obrigado aí por enquanto. Eu vou colocar agora o depoimento do Marzagão, e depois, para corroborar com o nosso assunto, não vai demorar muito, eu gostaria, depois do Marzagão, colocar um vídeo instrutivo, como agir em caso de atirador ativo, se vocês concordarem. É um vídeo bastante elucidativo e vai ajudar bastante as pessoas, porque isso pode ocorrer não só em escolas. O vídeo que eu vou pôr depois é sobre um ataque em um bar, por exemplo, tá? Então vamos lá, depoimento do Marzagão agora. E no caso, a CoSecurity, eu sei que pensa também dessa maneira, e eu tenho acompanhado já alguns trabalhos, eu acho que ela vem contribuindo muito para ajudar na segurança pública a combater o crime, principalmente esse de hoje em dia, que tem mais causado pânico aí na população, que são os criminosos de moto. E com as câmeras, você consegue traçar uma linha de onde eles vieram, para onde eles foram. CoSecurity, as ruas de volta para você. Fábio Caruso, agora coloca esse vídeo aí em que você mostra como que se pode prevenir sobre esse agressor ativo. Vamos lá. Então, essa instrução, antes de colocar, ela pode servir para vários ambientes, inclusive o corporativo, ok? Então, vou exibir o vídeo agora. Hi, can I get you started with drinks? Oh, sorry, I gotta take this. We'll need a minute. Seriously, no, I'm here. You hear me? Stop. Hey, you need to back up. You can't be here anymore. Get out of my face, what, man. You think I'm afraid of you? Get off, man. 911, there's a clip.
increase your chances of survival. Don't go up here. Police, where is he? By the bar, blue jeans, black shirt. Empty hands up, follow their instructions. I'm in the direct line of fire if I head for either exit, but I have other options to help me survive. Guys, come on, in here. Come on. Go, go, go. Lock and barricade the door. Both my exits are blocked by the shooter. I gotta stay hidden. I'm no victim. I'm ready for this. He's applying direct pressure to the wound to stop the bleeding until we can find a tourniquet. In the meantime, turn off your phones and make a plan to defend yourself. We have to fight to survive. If you control the weapon, you control the shooter. I'll go for the gun. He'll go for his arms. The bartender will go for the head. Where is he? We got him right here. Please, show me your hands! Over here. You can survive a mass shooting if you're prepared. Remember, run, hide, or fight. Run. Wherever you go, be aware of alternate exits. Quickly and cautiously evacuate in a direction away from the attacker. Don't hesitate. Seconds matter. Remember windows and emergency exits. Leave belongings behind. Keep your empty hands raised and clearly visible when exiting a building. Follow all instructions from the police. Don't stop until you're sure you've reached a safe location. Hide. If there is no safe escape route, find a good hiding place. Lock and barricade the door. Silence cell phones. Prepare a defense plan. Fight. Fight only as a last resort. Use available objects as improvised weapons. Use teamwork and surprise. A coordinated ambush can incapacitate an attacker. You're fighting for your life. Don't fight fair. Stop the bleed. A victim can die of uncontrolled blood loss in 5 minutes or less. Apply pressure or a tourniquet to control severe bleeding. Go to fbi.gov/survive to learn more. Você vê, hein? Dica do Federal Bureau of Intelligence dos Estados Unidos. Brincadeira não, né? Então, a gente tem Acho que exemplificou bem, né, Serrão, esse vídeo, né? Exemplificou bem as falas aí esse vídeo, hein? Com certeza. Ele veio ratificar aquilo que nós falamos, né? Exato. Exatamente. Exatamente. E o nosso curso, ela exatamente é o que se fala, mas é lógico, a gente mostra todas as partes técnicas, como fazer, como não fazer, o que não fazer, extremamente importante. Então ela acaba sendo um pouco. Isso é o resumo do resumo do resumo do curso, né, Fábio? É isso aí. É isso aí. Mas, além disso, sempre se preparar para que isso não ocorra. Esse é o último caso. É o último quando recurso, nada né? deu certo, isso vai acontecer. Rogério Almeida, nosso tempo já explodiu. Então, resuminho básico para quem quiser contratar e conhecer a CoSecurity. É contigo, curto e grosso. Então, boa noite a todos. Para contratar a CoSecurity é muito fácil. A CoSecurity ela tem um objetivo inicial, com a presença inibidora, de desestimular esse tipo de ocorrência. Esperamos que em breve,
quando o bandido visualize um totem de segurança, ele saiba que ali não é seguro para ele atuar, ele desista, tá? E para estar entrando em contato aí conosco, basta aí estar entrando no telefone que está abaixo na tela, o 40860266 ou 33931742, que um especialista de segurança vai até o seu estabelecimento, condomínio ou colégio, e vai estar fazendo lá um projeto, uma apresentação para você e mostrando como você pode participar desse projeto. Só preciso enfatizar aqui, Zé, rapidamente, que esse processo da CoSecurity nos agraciou com uma medalha durante um ato solene com a participação do capitão Guilherme Derrite, coronel Cássio de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar, o capitão de Luca, né, os parlamentares Coronel Telhada, Capitão Telhada e Major Meca, né, como heróis anônimos. Então, a CoSecurity, na sexta-feira, dia 16, recebeu essa homenagem aí, deste ato solene, graças a esse processo inteligente, em parceria aí, de forma proativa, que tem contribuído muito com a segurança pública aí, para que os policiais aí tenham mais material para agir de forma mais assertiva, né? Nosso intuito é uma segurança colaborativa, em que nós, com o nosso trabalho, com o nosso central de monitoramento, a Denise, a Elizabeth e a equipe aí, tem feito um trabalho inteligente para estar contribuindo com a segurança pública aí, em prol de uma sociedade, uma rua mais segura. Muito bem, parabéns então à CoSecurity por essa premiação, essa homenagem muito justa. Fábio Caruso e Daniel Guerreiro, a saideira de vocês, que o nosso tempo já para lá já acabou. Fábio, por favor, você primeiro. Agradeço a todos pela audiência. Espero que nós tenhamos contribuído efetivamente, de uma forma clara e bastante compreensível, sobre esse assunto, sobre o que fazer, e estamos à disposição para poder ajudar a melhorar a segurança nas escolas, que qualquer vitimização de crianças é muito comovente. Então, a gente que é pai, principalmente, né, se preocupa muito com esse assunto. Então, não vamos deixar essas coisas acontecerem mais. Temos que ser proativos e fazer a nossa parte, né? Assim como começa um incêndio, você não vai esperar o bombeiro para apagar o fogo. Se acontecer, no pior dos casos, uma invasão, a gente tem que estar preparado da mesma forma. Guerreiro. Bom, queria agradecer a todos, toda a audiência, em especial a toda a equipe da CoSecurity pelo convite, por essa experiência aqui. E uma vez me perguntaram, dentro de uma palestra, assim, mas você, dentro da minha formação, eu sou professor de educação física também, né? Daí me perguntaram, mas tanto assunto legal, mais não dinâmico, né? Mais interessante, mais leve, né, para você falar. Por que você fala justamente desse assunto que ele é pesado, né? É algo delicado. Daí eu lembro que eu virei para a pessoa e falei assim, eu falo sobre isso daí porque eu faço questão. E se acontecer alguma coisa amanhã, e minha filha, que está aqui do meu lado, aqui, que eu já tinha expulsado, mas ela voltou para fazer lição de casa aqui do meu lado, estiver perto de você, eu quero que você tenha condições de poder salvá-la também. Então, por isso, quanto mais pessoas souberem desse assunto, melhor. Porque eu não sei quem que vai estar no epicentro de um episódio desse. Então, é por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto. E muito obrigado a todos. E se alguém quiser procurar Instagram, é o meu nome, tá? Mas eu tenho uma página nova. Eu sempre estou colocando alguns acontecimentos novos, recentes. É agressor_ativo.br. Agressor_ativo.br. Só me procurar lá que a gente fala exatamente sobre esse assunto, novos protocolos e um pouco de história referente ao assunto. Muito bem, toda quarta-feira, à noite, 20 horas, estamos aqui trazendo para vocês temas relevantes sobre segurança, defesa civil, interesse público, segurança colaborativa é o nosso mote, é o mote da CoSecurity, que está trazendo de volta as ruas para você. Uma startup avançada que está crescendo cada vez mais em São Paulo e em Curitiba. Então,
Vamos em frente. Quarta-feira que vem teremos mais uma edição do nosso programa, sempre às 20 horas. Não se esqueça de dar o seu like nessa live, inscreva-se no canal da Escola Superior de Segurança e fique atento. Participaram desse Co-Security 59, Daniel Guerreiro, Fábio Caruso, Marcel Bussolini Marques e Rogério Almeida. A gente vai voltar na semana que vem, sempre às 8 da noite ou 20 horas, trazendo uma questão relevante de segurança para você. Co-Security, as ruas de volta para todos nós. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Até. Boa noite. Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você.